O Moro vai mandar prender o Bolsonaro? Será? O Sérgio Moro e o ministro da Saúde, que é o Mandetta, eles acabaram de assinar uma portaria dizendo que quem tiver com possibilidade de contaminação ou contaminado e precisar de ficar de quarentena e descumprir a quarentena, pode ser preso. E o caso mais famoso que se tem no Brasil de alguém que teve contato com 13 contaminados, viajou com 13 pessoas que estão com positivo do vírus e que saiu abraçando todo mundo, é o presidente Jair Bolsonaro. Então, estou esperando o Sérgio Moro prender o chefe, porque o que o Bolsonaro fez aí no dia 15 foi, além de irresponsável e de egoísta, foi ridículo. Mas o problema do Bolsonaro não é o Moro e o Mandetta, o problema do Bolsonaro é o resto da direita, que agora já se vira contra Jair Bolsonaro. Então a coisa vai ficar bem feia para o Bolsonaro nos próximos meses, ou talvez até mais rápido, semanas, porque com o vírus tudo está acontecendo muito mais rápido do que aconteceria normalmente. Antes de falar disso, se você é contra o Bolsonaro, se você quer ver a casa cair para ele, se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça, é só clicar no ícone do Plantão Brasil no canto do vídeo e clicar em inscrever, e você ajuda muito a gente a levar a verdade para as pessoas. Eles lutam com a mentira e com fake news, a gente luta com a verdade. Então, vem com a gente. Agora vamos falar sobre direita contra o Bolsonaro. Nos últimos dias, vários setores da direita começaram a se posicionar contra o Bolsonaro. Inclusive setores que a gente sabia que estavam contra o Bolsonaro, mas que não falavam publicamente. Por exemplo, o Dória, a gente sabia, eu fiz aqui vários vídeos já falando, o Dória está de um lado, o Bolsonaro está de outro. O Dória conseguiu se aliar com o Rodrigo Maia, com o Alexandre Frota, e, enfim, com Joyce Hasselmann, com pessoas anti-bolsonaristas. E o Dória está contra o Bolsonaro porque o Dória quer ser presidente em 2022. Mas o Dória nunca tinha dito: eu me arrependo de votar no Bolsonaro, eu me arrependo de apoiar o Bolsonaro. E o Dória falou: eu me arrependo. Então o Dória já colocou: você gosta do Dória e do Bolsonaro ao mesmo tempo, vai ter que escolher entre um e outro. Isso, por mais que o Bolsonaro seja mais popular, ele vai perdendo um pouco de apoio, e o Dória representa setores importantes da sociedade, setores de empresas, de grandes empresários grandes, e aí ele se colocando contra o Bolsonaro diretamente, o Bolsonaro perde cacife. Por mais que não perca tanto do gado dele, ele perde cacife, e isso é importante. E aí, a Janaína Pascoal ontem fez um discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo, em que ela falou, até apoiou o impeachment do Bolsonaro. A Janaína Pascoal, ela é advogada, que ela assinou o processo de impeachment da Dilma Rousseff. O processo foi enviado pelo Hélio Bicudo, assinado, a peça foi redigida pela Janaína Pascoal. Então, ela, uma das deputadas mais votadas da história, se coloca agora contra o Bolsonaro também. Ela quer derrubar o Bolsonaro e, inclusive, ela pede ajuda para o Mourão. O Mourão que está caladinho, o Mourão que quando fala é para colocar panos quentes em alguma coisa ou com falas moderadas, porque o Mourão quer agradar a mídia. O Mourão sabe disso, que a hora que precisar ele tem que estar lá disponível, ele não pode ser visto como um louco, como um militar que quer ditadura, ele tem que ser visto como alguém moderado. Então ele age moderadamente nas redes sociais e em tudo, ele está caladinho esperando a hora dele poder aparecer. Fora a Janaína Pascoal e o Mourão, até o Caiado, Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás agora, ele, lá no domingo, ele falou para as pessoas não irem se manifestar, ele falou que é uma irresponsabilidade do governo, ele falou que apoia o Bolsonaro desde sempre, mas é que é muito irresponsável mandar as pessoas se manifestarem juntas, porque isso pode proliferar o vírus. E ele falou: antes de ser governador, antes de ser político, eu sou médico, e eu sei da gravidade do assunto. Então, mesmo ele sendo apoiador do Bolsonaro há tantos anos, os dois juntos, assim, ele era senador, o Bolsonaro era deputado, já estavam sempre juntos, ele fica contra e ele chama o Bolsonaro de irresponsável. Então, setores da direita começam a se organizar e já se juntam com o Alexandre Frota, que falou que hoje ia pedir o impeachment do Bolsonaro, com o MBL. Por falar nisso, o impeachment do Frota, ele disse que a peça juridicamente é perfeita, que tem muitas e muitas páginas, parece que são 45 páginas, e que ele detalha várias coisas que o Bolsonaro fez, tipo o conjunto da obra, mas que o principal, que ele colocou por último, são os crimes sanitários do Bolsonaro, que o Bolsonaro está ali com possível infecção do coronavírus e ele está mandando as pessoas para saírem às ruas, continua mandando as pessoas saírem às ruas para protestar, começou a compartilhar vídeos na rede social dele, aí não tem como falar que ele não mandou, ele estava compartilhando vários vídeos de aglomerações
poucos dias depois dele aparecer de máscara, com o ministro da Saúde também de máscara, para falar que as pessoas não deveriam fazer aglomerações, para falar que as pessoas não deveriam mais apertar na mão, não deveriam abraçar, não deveriam ficar umas perto das outras, ele vai lá, ele aparece, ele aperta a mão de várias pessoas, ele abraça várias pessoas e ele convoca as pessoas a se aglomerarem. Então ele faz tudo o contrário do que ele falou quando ele estava com o ministro da Saúde. E aí o ministro da Saúde fica parecendo um palhaço. Que palhaçada foi aquela? Ele, o ministro de máscara, falando, o ministro dando as instruções, o Bolsonaro do lado do ministro, e o Bolsonaro faz exatamente o contrário. Então o ministro fica como um palhaço, porque o que ele fala não se escuta, porque o Bolsonaro que estava do lado dele não fez. Imagina quem estava assistindo ele pela rede social ou pela TV, também não vai fazer nada do que ele falou. O próprio presidente não dá o exemplo. Então o Alexandre Frota vai usar isso na peça do impeachment dele. E eu falei aqui, se ninguém pediu impeachment do Bolsonaro, a gente vai lá em Brasília. Eu estava esperando o Frota porque ele falou que ia fazer. E ele está fazendo. E eu tenho certeza, não importa se tem 1, 10, 100 pedidos de impeachment, a hora que for para o Rodrigo Maia aceitar um pedido, ele vai aceitar um. E ele vai aceitar com certeza de um aliado dele. Porque o que fica para a história, mais de 100 pessoas entraram para o impeachment da Dilma. Mais de 100 pessoas. Eram mais de 100 pedidos. O Eduardo Cunha aceitou o pedido do Hélio Bicudo, assinado pela Janaína Pascoal e com assinatura embaixo do Kim Kataguiri, do MBL. E da Carla Zambelli. Ele aceitou esse pedido de impeachment. Então quem entra para a história, quem foi eleita deputada com tantos votos foi a Janaína Pascoal. Os outros 100 pedidos ninguém sabe quem fez. O que importa é o que vai ser aceito, que aí, na hora que for apoiar o impeachment, não interessa quem protocolou. O que interessa é que está rolando o processo de impeachment. Então, eu tenho quase certeza que na hora que for para aceitar Rodrigo Maia vai aceitar o do Alexandre Frota. E que isso não vai acontecer agora, porque o Rodrigo Maia, ele é calculista, ele só vai aceitar o processo de impeachment quando ele souber, quando ele fizer na continha dele ali e tenha certeza que ele tem isso calculado, quando ele souber que ele tem os 342 votos para o impeachment do Bolsonaro e que tem alguma folga. Porque senão ele não vai aceitar, porque ele não vai correr o risco de dar andamento no processo. E por mais que ele possa conduzir o processo, muita gente não sabe disso, mas o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, fez isso. A mídia não noticiava, então muita gente não sabe. Ele conduziu o processo muito lentamente para fritar a Dilma durante o processo, porque ele sabia que haveria protestos, que a mídia ia continuar batendo na Dilma. Ele continuou com as pautas bombas para criar uma crise superficial para Dilma perder mais e mais popularidade. Cada pessoa que perdeu o emprego naquela época, o desemprego que era o menor da história no fim de 2014, era 4%, foi o menor desemprego da história do Brasil. Foi no fim de 2014. Em um ano, no fim de 2015, já era 9%. Então, algumas milhões de pessoas que perderam o emprego, elas começaram a se virar, se voltar contra o governo. Começou aquela ideia de crise. Por mais que até o meio de 2015 o Brasil estivesse sem crise nenhuma, as pautas bombas criaram essa crise. O Eduardo Cunha conseguiu conduzir o processo de impeachment de maneira a fazer com que reunisse os votos suficientes. Se não fosse essa condução, não teria os votos, mesmo com todo o ataque da mídia, mesmo com o ataque do mercado financeiro a Dilma, com tudo o que aconteceu, mesmo com a inabilidade do PT de dialogar com o Centrão e com todo mundo, porque não conseguia mais dialogar, não conseguiria os votos suficientes. Conseguiu por uma margem de alguns votos, mas porque houve essa condução demorada. O Rodrigo Maia pode aceitar um processo de impeachment agora? Pode, mas ele vai ter que conduzir muito lentamente para o Bolsonaro ficar sendo frito, para fritar o Bolsonaro durante isso. Então agora não é a hora. O Rodrigo Maia vai esperar um pouco. É quase certeza que ele vai esperar um pouco mais para o Bolsonaro começar a fritar. Só que o coronavírus pode adiantar esse processo. Olha só como o mundo mudou. Semana passada, na quarta-feira, eu operei o meu olho. Já estou enxergando muito bem, recuperação excelente. E na quarta-feira eu assisti 4 jogos de futebol logo depois de operar o olho. Eu não deveria, mas não tinha nada para fazer, eu assisti sem prestar muita atenção. E nesses 4, 3 estavam com o estádio lotado. Estádio lotado. E não havia nenhuma discussão sobre parar competições. Eu lembro que eu até falei para minha esposa, eu falei, nem tem por que assistir esses jogos porque essas competições não vão acabar. E ela falou, não, você está sendo muito alarmista. Eu falei, calma, passou
menos de uma semana, hoje é terça, 6 dias depois, todas as competições estão adiadas, não se sabe quando vai voltar. Não tem mais esporte no mundo. Agora, qual esporte que tem que está acontecendo? Não tem mais, praticamente em nenhum lugar do mundo. O mundo mudou muito e muito rápido por causa do coronavírus, porque o vírus vai se proliferando em maneira exponencial. Exponencial é diferente de aritmética. A aritmética seria assim: tem 2 pessoas contaminadas, no dia seguinte tem 4, no outro dia são 6, vai de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Exponencial não. Tem 2, aí tem 4, aí vezes 2 tem 8, vezes 2 16, vezes 2 32. Então, em 10 dias, que de um lado aqui teria 20 contaminados, do outro lado aqui já são 1.024 contaminados. A diferença é muito grande, vai se proliferando muito rapidamente. O mundo está mudando rapidamente. Então o Bolsonaro que se cuide, porque agora, além da esquerda que está esperando, a esquerda está inerte, a esquerda está morta, a esquerda praticamente não faz oposição. Morta, quando eu digo, não é no sentido de que a esquerda acabou, não. É que os parlamentares, faço aqui a crítica sempre uma crítica construtiva, vejo muitas pessoas fazendo a crítica, inclusive fiz uma enquete no canal e 65% das pessoas votaram que a esquerda, os parlamentares, estão muito parados praticamente na oposição ao Bolsonaro. Essa é a esquerda morta. A esquerda não faz a oposição forte, resistente, combatente, sem parar, não está fazendo. Mas a esquerda está esperando a hora de começar a fazer mais oposição. E agora vai ser a hora, porque a direita está se virando contra o Bolsonaro. Porque tem uma coisa, o Bolsonaro faz tudo o que ele quiser, ele conseguia cada vez mais dar um passo, outro e outro contra a democracia. Ele estava dando passos largos contra a democracia. Só que com saúde não se brinca. Com saúde não adianta. E em alguns dias, hoje já faleceu a primeira pessoa desse vírus. Em alguns dias, o Brasil vai virar um caos. E tem uma coisa, não adianta ser rico. Não adianta ser rico. Porque quando todos os hospitais estão lotados, você pode ter 1 milhão na sua conta. Você pode ser classe média alta que ganha 30 mil por mês e acha que é milionário, mas também é assalariado tanto quanto o que ganha R$1.000. Na hora que o hospital estiver lotado, não vão abrir uma outra vaga, porque não tem como brotar do chão uma vaga. A não ser quem conheça algum político, alguém, os outros, rico ou pobre, não estarão imunizados contra o que quer que o vírus possa causá-los. Então, a coisa vai ficar muito, mas muito feia para o Bolsonaro, que ele tem essas elites aí com ele, ainda parte da elite com ele, e essa elite vai começar a migrar para outro lado, porque não vai ter como se safar do desastre que vai acontecer, porque o governo brasileiro, e aí compara o Brasil até com a Argentina, Portugal, o Chile, os países aqui da América do Sul, nem vou falar dos europeus. O governo brasileiro não toma nenhuma medida de contenção. As medidas tomadas até agora são fraquíssimas, mas muito, muito fracas. E eu estava vendo hoje alguns gráficos de que o vírus está se espalhando realmente muito mais rápido no Brasil do que na Itália, na Espanha e na Alemanha, que são os 3 principais focos na Europa. A Itália está pior que a China. A China teve um caso novo ontem de um viajante do exterior. A China não teve nenhum caso de contágio interno ontem. A China daqui 1-2 meses volta à vida normal. O Brasil daqui 1-2 meses vai estar um caos total. O pacote do Guedes, eu fiz aqui um vídeo ontem, assista, é só sobre o pacote do Guedes. O pacote do Guedes de 150 bilhões para melhorar a economia durante o vírus não ajuda em absolutamente nada, mas nada mesmo. Não ajuda ninguém. A única coisa que ajudaria um pouquinho, que era adiantar o 13º dos aposentados, vai ser feito só em maio. Gente, em maio. Quarta-feira passada, quando eu fiz a cirurgia, eu acho que o Brasil tinha 1 ou 2 casos. Hoje já são 290 confirmados e o Ministério da Saúde já falou ontem que não vai testar todo mundo. A Coreia também conseguiu estabilizar o número de casos e vai começar a cair, porque a Coreia estava testando 10 mil pessoas por dia. A Coreia investiu bilhões comprando kits para testar qualquer caso suspeito e até pessoas assintomáticas. Se você não tivesse sintoma nenhum, mas você entrou em contato com alguém que tem sintoma, mesmo que a pessoa deu o teste negativo, eles te testavam. É assim que a Coreia fez, é assim que a Coreia começou a falar, ó, tem foco aqui, aqui, aqui e aqui, vamos isolar essas áreas, vamos tomar as medidas nessas áreas, não vamos deixar se espalhar. Foi assim que a Coreia fez, testando e testando pessoas.
o Brasil anunciou ontem que vai contrariar o que a Organização Mundial da Saúde diz e só vai testar casos graves. Então, se você for para o hospital com sintomas, não vão te testar. Você está morrendo? Não? Então vai para casa. E aí o seu caso não conta como um caso oficial. E aí, o que acontece? O Brasil não vai ter números, não vai saber onde são os focos, os números estarão sempre menores do que os números reais, como agora dizem que tem 290 casos, você acredita nesse número? Comenta aí. Eu não acredito. Eu sei que é muito mais. Então, não saberemos os números, nem onde tem mais casos ou menos casos, e a coisa vai começar a ficar cada vez mais feia, porque o governo é o único governo do mundo que não está anunciando nada para a população mais pobre. Hoje, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, expulsaram todos os camelôs da rua. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão passar fome. E sabe o que o governo, nesse pacote de 150 bilhões, preparou para eles? Nada. Nada. A Espanha hoje anunciou 200 bilhões de euros, em que quase metade é para dar dinheiro, como se fosse Bolsa Família mesmo, dar dinheiro para trabalhadores informais e para trabalhadores que dependem do trabalho, como quem tem um restaurante pequeno, uma venda, alguma coisa assim, quem depende do trabalho, quem tem uma lojinha. Então, para dar dinheiro para essas pessoas, a Espanha, a Alemanha e outros países da Europa proibiram companhias de cortar água, luz, telefone, internet, gás. Não pode mais cortar porque eles sabem que muitas pessoas estão em situação péssima financeira agora. O Brasil, se você não pagar a sua conta de luz, eles vêm e cortam. Se você não pagar a sua internet, você fica sem. Porque não pense que o Bolsonaro vai fazer isso, pelo menos não tão cedo. Talvez a hora que a água chegar no pescoço, o Bolsonaro comece a agir. Provavelmente vai começar, mas eu aviso, vai ser tarde demais. Olha a Itália, olha a Espanha e olha a Alemanha, são 3 países de primeiro mundo. A coisa vai ficar feia. Bolsonaro, os dias estão contados. Infelizmente a gente sofre, mas às vezes a gente sofre um pouco agora para depois o país melhorar. E quanto ao mercado financeiro, não se preocupe, o mercado financeiro gosta do Bolsonaro porque ele entrega as reformas, mas o mercado financeiro sabe que as reformas com Mourão, com Maia, com qualquer um do Centrão, saem muito mais rápido. Então o mercado financeiro não vai segurar o Bolsonaro, até porque a economia do Brasil é a pior do mundo em 2020, então não tem motivo nenhum para segurar o Bolsonaro. É isso, se você concorda ou se discorda, deixa nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e desculpa pelo vídeo se alongar tanto, mas é muita coisa para falar. Então é isso, falou!